Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo, iremos iniciar o segundo trimestre do ano de 2024, que tem como tema geral a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista desse trimestre é o pastor Osiel Gomes. Ele é líder da Assembleia de Deus em Tiriricau, Maranhão, doutorando em teologia, conferencista e autor de várias obras publicadas pela CPAD. Nós iremos estudar uma temática bem interessante na nossa caminhada cristã. E vamos dar início ao primeiro vídeo comentando, fazendo o resumo da lição 1, que tem como título O Início da Caminhada. O texto áureo da nossa lição está em João, capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Nessa lição, nós temos 3 objetivos específicos, a saber, explicar o sentido da caminhada com Cristo, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento e enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 3, versículos do 1 ao 8, que nós não iremos ler. A palavra-chave é caminhada. Nesta lição nós temos alguns objetivos, os 3 que nós aqui pontuamos, e ele vai nos ajudar a entendermos a importância que tem a caminhada de nossa fé com Cristo Jesus e a presença do Espírito Santo que faz toda a diferença. Na nossa caminhada cristã, nós recebemos a ajuda do Consolador. É ele que faz toda a diferença na nossa trajetória de existência. Nós adquirimos experiência proveniente do Espírito Santo em nossa vida. Nós iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no final do nosso vídeo. Primeiro ponto, a caminhada com Cristo. O número 1, compreendendo os 2 caminhos. Na história humana, nós temos ou observamos 2 caminhos. O primeiro é o caminho da vida humana, que Jesus se refere em João capítulo 3, versículo 3, o que é nascido da carne é carne. Todo ser humano, ele vem ao mundo e isto faz parte do processo natural da vida. O homem nasce, tem a sua infância e juventude, ele cresce, constitui família, envelhece e morre. Essa é a nossa trajetória humana, a trajetória de nossa existência, que pode ser marcado por 2 momentos específicos de nossa vida, de todo ser humano, o nascimento e a morte. A vida com Cristo marca o início de uma caminhada de fé na pessoa bendita de nosso Senhor. Ela dá início quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Em João capítulo 3, versículo 6, ainda, a continuidade do texto, Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido do Espírito é Espírito. A nova vida com Cristo começa, ou melhor, é o começo de uma história de felicidade e verdadeira plenitude no Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 2, o versículo 1, o apóstolo São Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Note que a natureza humana decaída necessita de uma restauração por meio do novo nascimento em Cristo Jesus, mediante o Espírito Santo transformar a sua natureza, a sua vida natural, numa nova vida em Cristo Jesus. Note, a natureza pecaminosa, ela anda em passos largos para a morte, a não ser que ela encontre vida através do Espírito Santo em Cristo Jesus. Note, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte.
O número 2, os três companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor de nossa vida, nós passamos a ser filho de Deus. Deus passa a ser o nosso Pai. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, o apóstolo São Paulo disse para a igreja de Éfeso, mostrando essa realidade que Deus, através de Cristo Jesus, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 12, o apóstolo São João, ele diz para os seus leitores que a todos quanto receberam a Jesus, que foi rejeitado pelos seus. No versículo 11 diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Note, filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus. A partir de então, nós temos o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Ele é quem nos dá a vitória contra o pecado e contra toda espécie de males. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, o apóstolo São Paulo diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em João, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo diz, ou melhor, na conclusão do discurso de Jesus, do ensino dele para Nicodemos, o apóstolo São João, ele conclui dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Temos a vida em Cristo Jesus, mediante a sua entrega, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós temos o Filho de Deus como companheiro de nossa jornada. Note que temos um terceiro companheiro na nossa jornada, um representante de Cristo, o próprio Espírito Santo que faz parte, ou melhor, veio substituir e representar o Filho de Deus e o Pai. Na sua igreja, todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida é fruto ou resultado do convencimento do Espírito Santo que passa a habitar no crente. Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Note, viremos para ele, ou seja, o Pai e o Filho vem habitar em todo aquele que guarda a palavra de Deus e ama o Senhor Jesus. Aquele que me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. No versículo 26, Jesus disse que aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Note, ele é o nosso Consolador, aquele que nos consola, que nos ajuda, que está sempre conosco. Esses são os três companheiros da nossa caminhada de fé com Cristo Jesus. Assim, a história humana compreende os dois caminhos. E nestes dois caminhos, diz o comentarista, existe o caminho natural, o da vida humana, aquele que nasce naturalmente, e o caminho da vida espiritual mediante a fé em Cristo Jesus. O segundo ponto, o novo nascimento. O número 1, por que precisamos de um novo nascimento? No início da visita de Nicodemos a Jesus e o diálogo que Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, João ele descreve no capítulo 3, versículo 1, que está na leitura bíblica em classe, dizendo, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Note o termo homem no versículo 1, que João ele se refere não apenas a Nicodemos, mas como um termo genérico para incluir todos os seres humanos. Da mesma forma que Nicodemos precisava de um verdadeiro encontro com a salvação em Cristo Jesus, através do novo nascimento, todos os seres humanos, semelhante a ele, também precisam passar pelo novo nascimento. Em João capítulo 3, versículo 1 ao 4, está o diálogo inicial deste encontro de Nicodemos com Jesus e a instrução de Jesus para Nicodemos a respeito do novo nascimento. Ele pergunta para Jesus dizendo, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, verso 3,
na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Até o versículo 3. Note que o termo que é utilizado aqui, o pronome aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Da mesma forma que homem, no versículo 1, é um termo genérico para mostrar que todos os seres humanos precisam nascer de novo. E este novo nascimento, assim como Nicodemos precisava, toda a raça humana também precisa passar pelo processo de regeneração. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo São Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em João capítulo 3, versículo 3, mais uma vez, como nós mencionamos anteriormente, é esse termo aquele, ou melhor, o pronome aquele que remete também ao termo genérico homem. Todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esta expressão ver o reino de Deus vai remeter mais uma vez no versículo 5, dizendo: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, qualquer ser humano, todo aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. O número 2, a religião não faz nascer de novo. Note o termo fariseu, mais uma vez, no versículo 1, que nós acabamos de citar na leitura bíblica. Diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. O termo fariseu aqui remete à religião judaica. Nós sabemos que no século I havia 4 grupos principais que dividiam a religião em opiniões distintas a respeito da lei, da interpretação no Antigo Testamento. Os fariseus eram a ala mais radical do judaísmo naquele século. Existiam também os saduceus, os essênios e os zelotes. Fariseu aqui mostrando a divisão judaica de que, ou melhor, do grupo judaico que Nicodemos fazia parte, remete à religião dos judeus, a religião judaica do primeiro século. Os fariseus, como disse, era a ala mais radical do judaísmo. Por isso que João, quando inclui no texto mostrando que ele era um fariseu, aqui mostra que ele conhecia a lei de Deus, a tradição monoteísta do judaísmo, bem como a lei, os profetas e toda a história do povo judeu. Mas isso não era suficiente para Nicodemos ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Era necessário ele nascer de novo. Nicodemos precisava da presença do Espírito Santo em sua vida. Em João capítulo 16, versículo 7 ao 11, quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo, ele diz: porque era necessário que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Note que o Espírito Santo é quem convence o homem. Convence ele do pecado, primeiramente. Nicodemos precisava do Espírito Santo em sua vida. O judaísmo, a sua religião, não iria trazer o novo nascimento, mas apenas e suficientemente o Espírito Santo é quem trabalharia na vida dele, bem como na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O número 3, o novo nascimento e seu processo. Observe o termo de novo no versículo 3 da leitura, em João capítulo 3, versículo 3, Jesus diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Este termo significa, literalmente, nascer do alto ou uma referência ao significado de nascer do céu. Note, na tradução literal desse texto, o termo de novo é do alto. Aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Do alto é uma referência ao significado do céu, mostrando que o novo nascimento não é algo natural, terreno humano, mas algo sobrenatural, divino, que vem de Deus
convencer o homem, mediante o Espírito Santo que nós acabamos de falar. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse novo nascimento só é possível mediante a ação do Espírito Santo. Os termos que vêm logo em seguida, no versículo 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, queridos, pode significar, o termo água aqui é uma referência ao batismo nas águas, uma forma de ritual externo, aquele que foi mudado interiormente mediante a ação do Espírito Santo. Nós vemos o batismo na água, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 31, João Batista dá testemunho aos seus ouvintes a respeito de Jesus, dizendo: eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Aqui uma referência que João também batizava aqueles seus seguidores mediante um ritual de batismo nas águas, um ritual de mergulho, de uma pessoa que tinha o propósito de mudar de vida através de uma nova mentalidade. Em João capítulo 3, versículo 26, também mostra que houve uma questão dos discípulos de João levada para ele a respeito de Jesus que batizava também no rio, ou melhor, que batizava também nas águas. E no capítulo 4, versículo 2, João Evangelista esclarece dizendo que não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Aqui são referências mostradas no contexto que o batismo das águas era um ritual externo de uma mudança da pessoa que tinha acontecido mediante a sua decisão própria, mediante a sua fé. E esta decisão aqui era acompanhada, no contexto de João 3, pelo Espírito Santo. O Espírito é quem convence o homem, e ele exterioriza isso mediante o batismo nas águas, mediante a sua decisão de se batizar, dando testemunho de sua conversão diante do mundo no ritual do batismo nas águas. Em Romanos capítulo 6, versículo 3, é este o propósito, ou melhor, é esta a referência que Paulo faz a respeito do batismo para aquele que se decidiu a sua vida para Cristo, se identifique com sua morte, sepultamento e ressurreição. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? É o que Paulo pergunta, mostrando que nós somos batizados também para nos identificarmos com a morte de Cristo. Os versículos que vêm logo em seguida fala do seu sepultamento e ressurreição. Aqui podem ser referências que Jesus mostra aqui no versículo 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água, o comentarista faz referência à lei, uma forma de identificação simbólica neste sentido. E o Espírito, o comentarista fala também que é mediante o Espírito Santo, a ação dele, que transforma, regenera aquele que se converte, aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O rito batismal é necessário como uma forma externa, ritual, de identificação daquele que já aceitou a Cristo mediante o convencimento do Espírito Santo. Portanto, a caminhada com Cristo se inicia com o advento do novo nascimento e a obra divina da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O número 1, o Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento, segundo o nosso comentarista aqui, ele faz uma pontuação da tradução do grego do Antigo Testamento, como, por exemplo, em Jeremias 31 e 31. Mas o Novo Testamento ele é também uma referência aos textos dos evangelhos. Por exemplo, em Mateus capítulo 26, versículo 28, quando Jesus está reunido com seus discípulos, ele toma o cálice do Novo Testamento. O termo testamento ali significa aliança, pacto, concerto. Os evangelhos sinóticos vão trazer esse termo Novo Testamento e o apóstolo Paulo vai descrever nas suas cartas e fazer uma comparação entre a antiga e a nova aliança, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o apóstolo São Paulo diz que nos fez ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Note,
ministro de um Novo Testamento. Ele faz uma comparação ali entre a antiga e a nova aliança, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E é Paulo quem, no versículo 14, inaugura o termo Velho Testamento. Ele diz, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Note o termo, a expressão Velho Testamento, mostrando, fazendo uma comparação da antiga aliança, a aliança da lei, que foi estabelecida por Deus mediante Moisés como mediador da antiga aliança. E na nova, aqui, Deus ele estabeleceu com a igreja, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. Assim, também nós podemos nos referir tanto à antiga aliança como à nova aliança em termos canônicos, fazendo referência às escrituras sagradas, que são formadas com os textos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, formando as escrituras sagradas dos cristãos. O número 2, o tema principal do Novo Testamento. Queridos, o tema do Novo Testamento, o principal deles, é Jesus Cristo. Nós vemos isso, por exemplo, em Mateus capítulo 1, versículo 21, Mateus fazendo menção de que Maria ia dar à luz um filho, dizendo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui foi a mensagem que o anjo trouxe para José, registrada por Mateus. Em João capítulo 1, versículo 14, Jesus não é somente o Salvador, mas é o Verbo que se fez carne, o próprio Deus que veio aqui à terra em forma humana e habitou entre os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo São Paulo se refere a Jesus como mediador entre Deus e os homens, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é o tema principal do Novo Testamento. O número 3, a importância do Novo Testamento na caminhada cristã. Embora as escrituras sagradas sejam formadas pelo Antigo e pelo Novo Testamento, todo cristão, quando começa a sua caminhada de fé com Cristo, a recomendação é começar a sua leitura, seu crescimento espiritual de conhecimento da palavra de Deus pelo Novo Testamento. Porque no Novo Testamento há a consumação do plano de Deus da salvação para a humanidade. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, o escritor ele fala para os seus ouvintes, ou melhor, escreve para os seus ouvintes, para os seus leitores da seguinte forma: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Note, no passado Deus falou pelos profetas, no presente, quando o escritor aos Hebreus escreveu a sua carta, diz, nestes dias presentes falou-nos pelo Filho, que Deus constituiu Jesus como herdeiro de tudo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, a partir do versículo 17, há o texto bem conhecido para aqueles que aceitam a Cristo mediante a fé. Ele diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Note, a consumação do plano de Deus da salvação mediante Cristo Jesus, ele colocou na sua igreja com um ministério específico, reconciliar. Reconciliar quer dizer reatar laço de amizade. Nós, como igreja, temos essa incumbência de levar a palavra de fé, a palavra de Cristo, para que as pessoas escutem mediante a fé, aceitem o plano da salvação de Deus. Para isso é necessário nós começarmos a nossa caminhada de fé pelo Novo Testamento. Neste sentido, temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada. Assim, o Novo Testamento é o documento cristão
que deve fazer parte do início de nossa caminhada, pois ele revela todo o plano da salvação de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos encerrar por aqui nosso comentário, nosso resumo, e dizermos que neste início de trimestre nós possamos mais ainda se aproximar de Deus, pedir a graça do Espírito Santo, a graça do Senhor através do Espírito Santo em nossa vida, para nos dedicarmos mais à leitura do Novo Testamento e desta forma praticarmos os ensinamentos de Cristo em nossa vida. A nossa caminhada de fé não é possível sem a presença do Espírito Santo. Busquemos ele neste trimestre e aprendamos mais a caminhar com Cristo nessa vida. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.